A Deus, irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero estar deixando uma meditação de uma palavra que está no livro de João, capítulo 21, e no versículo 3 e 4 diz assim, E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, e disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada Jesus, na praia, todavia, os discípulos não o reconheceram, que era ele. Perguntou-lhes, filhos, tende aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Essa palavra, ela está relacionada à ressurreição de Jesus. Após ele ter ressuscitado, ele se manifestou aos seus discípulos e ele veio ao encontro deles. Mas a palavra de Deus diz que os discípulos, eles não tinham entendido que Jesus, ele ia morrer e ia ressuscitar. E era aquela já a semana subsequente da ressurreição de Jesus. Então os discípulos ali, Pedro pegou as redes e voltou à pesca, porque ele achou que aquele negócio de igreja, de evangelho, tinha terminado, né, com a morte de Cristo. Mas Pedro não sabia que aquilo era recém o começo. Aquela noite escura que ele passou pescando e não pegou nada. Quem sabe era uma noite frustrante, era uma noite que estava ali ensinando algo para Pedro. Mas quando aquela manhã o Senhor aparece a eles na beira da praia e ele pergunta a eles, filhinhos, vocês têm pegado alguma coisa? Quando nós olhamos para essa palavra no grego, chamada filhinhos, quer dizer meus bebezinhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles disseram, não, Senhor, nós não temos nada. E o Senhor disse, lançai a rede, então, para o lado direito. E eles lançaram a rede, e a rede se encheu tanto de peixe, que eles se apavoraram. E João disse para Pedro, é o Senhor. Amados, há momentos na nossa vida de escuridão, aonde passamos noite, aonde nós não vemos a luz. Mas quando Jesus, ele chega pela manhã, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ele foi ali para buscar os seus bebezinhos. Quando ele diz filhinhos, no grego, esta palavra quer dizer bebezinhos, meus bebezinhos. Vocês têm alguma coisa para comer? Porque Jesus chamou eles de bebezinhos, porque a vida espiritual deles, a recém estava começando. 3 anos e meio que eles andaram com Jesus, não foi o suficiente para a maturidade espiritual deles. Lucas capítulo 24, versículo 45, a Bíblia diz, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus tem um encontro com eles, traz eles de volta, tem uma conversa com Pedro e recoloca eles novamente no caminho do propósito ao qual ele tinha chamado. Quero deixar essa palavra para você, dizendo que Deus, ele venha fazer você estender a sua rede para a direita, para o lado direito, da forma correta. Quem sabe você tem lançado a rede de várias formas, mas eu quero deixar essa palavra para você nesse final de semana de Páscoa, nesse dia maravilhoso de hoje, ao qual o Senhor tem nos